3/2024. Daniel, bom dia. Bom dia, senhor. Pode falar seu nome completo, por favor? Daniel Silva Vitor. O senhor nasceu onde? O senhor é de onde? Luciano, Data do seu nascimento? 1/6/1981. 1/6, Estado civil. Solteiro. Nomes dos seus pais. Pedro Vitor e Maria Inês da Silva Vitor. Qual o seu endereço residencial? Onde é que você vai morar quando sair do sistema? Vê que onde eu estava. Acho que No mesmo local? Certo. Qual é a sua profissão? tesão. Artesão? O senhor já foi processado e condenado por quais crimes? Homicídio, tentativa, tráfico e Maria da Penha. Homicídio quantas vezes? Teve tentativa, homicídio consumado e um atentado. A época desse fato, você estava com cumprimento de pena? Estava no regime aberto? Você estudou até qual série ou grau? Terminei o segundo grau. Ensino médio completo. Tem filho? Sim, senhor. Qual o primeiro nome do filho e a idade? Tenho 3 filhos. Menores de 12 anos, todos? Todos. Só menor de 12. Entendi. Não tem filho menor de 12 anos. Bem, pesa contra o senhor a acusação do que a gente chama de feminicídio. O senhor foi comunicado pelo verdadeiramente quando foi citado, conversou com o doutor Heron hoje, não foi isso? Sim, senhor. Tem direito de ficar em silêncio. É a oportunidade, no entanto, de contar o que aconteceu. Se o senhor confessar, assumindo a responsabilidade e não colocando a culpa na vítima ou em outra pessoa, isso pode reduzir em até 1/6 a eventual pena aplicada. O senhor quer falar ou ficar em silêncio? Olá, senhor. O senhor matou a Maria Noyanara? Sim, senhor. Como é que foi que isso aconteceu? O vizinho havia me dito que ela estava me traindo quando eu saí para trabalhar. Um vizinho falou? Sim, senhor. E aí você decidiu matar. Não, aí eu Quanto tempo que ele contou para o senhor que ela estava traindo? tinha um mês antes, por Um aí, mês. É. Aí ele contou para o senhor ela está traindo. Traindo com quem? um outro vizinho. Morava próximo de Qual, onde a gente morava. ela com quem? Quem era o vizinho? André. Hã? O nome dele era André. André. Certo. E aí, o que você fez? Aí eu comecei a seguir ela sem ela saber que eu estava seguindo para ver se era verdade. Aham. Aí antes do ocorrido, creio que 2 dias antes, eu vi ela saindo do barraco junto com ele. Chegou a sair 2 dias antes. E aí, o senhor abordou os dois? Não, senhor. 2 dias antes. Estava com o André. Sim, senhor. Certo. Isso foi onde? Lá no acampamento. Aí você não abordou os dois, não interpelou os dois. E aí, como é que o senhor procedeu de seguida? Fiquei pensando na minha vida, o que estava acontecendo, como que eu deveria proceder. Então, se passaram os 2 dias, quando foi de manhã, comecei a beber um pouco. Eu pensei que eu vou conversar com ela, vou esclarecer o assunto e vou terminar com ela. Quando foi em volta de mais ou menos umas 6h30 da tarde, eu bebi um pouco, Certo. do vazio, já não tinha o costume de beber, Certo. e fui até o encontro dela. Você bebeu, foi para criar coragem ou foi por quê? Comecei a beber porque eu me senti mal com a situação, senhor. Não foi para criar coragem de confrontá-la? O senhor, em um Não? momento eu pensava em matá-la, não, senhor. Certo. Então você começou a beber, aí falou, agora eu bebi, vou conversar com ela. Sabe, Ah, quando eu cheguei até o encontro dela, estava ela, os filhos e o irmão dela. Eu que idade tem esse filho? ia fazer 2 e a outra ia fazer 5, 4, 5, 4 ou 5 anos. E o irmão dela? Que idade tinha? tinha 8. 8 anos. Aí você resolveu conversar com ela na frente de todo mundo, das crianças. Ela já estava descendo para o barraco onde a gente vivia. Aí eu cheguei nela e falei com ela, falei, por que você fez isso comigo? Aí ela, a expressão facial dela mudou, ela percebeu que eu já sabia o que estava acontecendo. Então ali ela já começou a se alterar, falando, não, 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 chamando a atenção dos vizinhos. Eu falei para ela se fazer de vítima, a gente ia até o barraco e conversava.
Uhum. Isso a gente morava em cima de um morro. A gente desceu o morro, quando chegou abaixo, se eu não me engano, o José Carlos, que era um outro vizinho, ele tinha escutado ela falando alto e ele veio ao meu encontro, falou, solta ela, estava conduzindo ela, falou, solta ela, e eu, Você estava conduzindo, puxando pelos cabelos? sim, senhor. Uhum. Você tinha descido de socos, né? Não? Ela não estava toda ensanguentada de levar copos com cabo da faca na cabeça? Não teve isso? Não. Ah, e aí? Aí eu estava conduzindo ela, ele se aproximou de mim e pediu para que eu soltasse. Quando ele se aproximou de mim, eu puxei uma faca, eu estava andando com uma faca porque esse mesmo rapaz que o qual estava me traindo tinha ameaçado eu e ela. Uhum. Então eu estava dando com aquilo para pedir proteção. Uhum. Aí eu disse para ele não se envolver, que ela havia me traído. Uhum. Então ele se afastou e entrou para dentro de casa. Entendi. Nesse momento, as crianças permaneceram ali naquele local. E eu fui descendo com ela na rua. Já estava escuro, estava escurecendo. Quando eu cheguei mais abaixo, encontrei com um Odaí Uhum. e uma outra mulher divina. Você sabia o nome da Laí? Sim, Sabia? sim. Uhum. Ele era um vizinho, morava próximo ali. Uhum. Aí eles estavam ali, a divina estava falando para chamar a polícia. Ele acabou estava com um pedaço de pau na mão. Uhum. Foi nesse momento que a Mayanara se jogou no chão. E Ela aí pediu eu. perdão? Ela estava pedindo perdão, não vou fazer isso, meu amor. Ela pedia pela vida dela? Não, Não? ela, não, O que ela falava? ela se jogou no chão. Aí eu fiquei sobre ela e indaguei ela novamente. Falei, mano, por que você fez isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? O que você fez por ela? Eu cuidei dela, dos filhos dela. Tudo, fiz tudo que eu pude, tratei as crianças como se fossem meus próprios filhos. Ah, Eu já estava há 7 meses. 7 meses. é, leva a dona Jonas. A semente criada isso. Aí você estava contando que você tinha feito por ela o quê? Eu estava com ela já tinha uns 7 meses, senhor. Ah, E a situação, quando eu a conheci, não estava muito fácil, nem para mim nem para ela. A gente estava passando necessidade. E ela já tinha vindo num relacionamento conturbado também. Eu tinha vindo do Amapá, estava dando certo também com os pais ela dele. confiou a história dela toda para o senhor, contou toda a história que ela tinha passado. E aí o senhor estava fazendo por ela, então, o quê? Eu comecei a trabalhar capinando lotes, senhor. Eu ficava 5 dias para Mas capinar. antes dela você não trabalhava? Quando eu fui para lá, não estava conseguindo, justamente pelo fato de ser Entendi. estagiário, estava com dificuldade. Aí quando você começou o relacionamento com ela, o senhor conseguiu o emprego. Sim, comecei a trabalhar de capinando lote. Trabalhava 5 dias para conseguir ali R$ 150, não era muito, mas os poucos que eu conseguia estava ajudando ela, Entendi. as Entendi. crianças. Aí Depois, você virou para ela e falou assim: "Eh, como é que você faz isso comigo depois de tudo que eu fiz por você?" Eu te interrompi. Pois não, pode continuar. depois de presidente, a arrogância, ela olhou para mim e falou assim, cara, mais cedo ou mais tarde você descobrir que isso que está acontecendo, e já que agora você não está mais servindo para nada, não está mais provendo, demorou você pegar suas coisas e ir embora. Isso na frente de todo mundo que eu estava falando. Frente do Odaí e Do Bahia, de todo mundo. da Divina. O senhor ouviu isso mesmo? O senhor ouviu isso dela? Entendi. E aí? Eu aquela raiva assim. Você estava em cima dela e ela falou isso, o senhor disse. Falou. Aham. E aí, o que o senhor fez? Você está aqui, é um momento de ódio, de raiva seu. Entendi. Tá certo. Depois disso, o Odaí se aproximou, ele para trás ele estava próximo. Me levantei. Disse para ele também se envolver aqui.
mas havia me traído, aí ele entrou para dentro da residência dele. A Divina também disse que ia chamar a polícia. Quando eu olhei para trás, estava o Milton. Milton era um pedreiro, eu trabalhava com ele de ajudante de pedreiro. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, eu saquei a mulher. Ele falou, por que você fez isso? Eu disse que eu tinha me traído. Ele falou assim, entra para dentro da minha casa e fica lá. Aí no que eu entrei, eu já saí correndo, assim. Aí correndo, fui para em Sobradinho. Fiquei 5 dias escondido no mato, pensando no que eu tinha feito. Eu me alegro do que eu fiz. Me arrependo muito. Nesses 5 dias eu percebi Deus e senti que deveria me entregar e pagar pelo que eu fiz. Entendi, E foi o que eu fiz. Eu procurei a delegacia mais próxima e me entreguei. entendi. Daniel, o que eu tinha para perguntar, eu já perguntei. Então, passa a palavra para o motor. Senhor Daniel, o senhor se considera excessivamente ciumento? Eu sei, Quem é Rebeca? que a mãe da minha filha mais nova. Eu tenho quantas filhas? Uma filha. Só uma filha, né? Com ela, sim. E com as outras mães? Ao todo, eu tenho Elas têm 3 filhos. 3. O senhor cuida ou cuida de alguns dos seus filhos? A maioria da parte da infância deles eu passei preso. Eu tive pouco tempo depois que eu saí da cadeia. Envelhecer junto deles. É porque quando o senhor saiu da cadeia, o senhor não foi cuidar dos seus filhos. Mas eu fiquei com eles. Todo tempo que eu pude, eu fiquei com eles. Houve uma certa desavença entre eu e minha mãe. Por isso que eu fui parar nesse local. O senhor foi condenado por um homicídio e uma tentativa de homicídio, né? O senhor ficou quanto tempo preso? Fiquei mais ou menos 5 anos. Sim. Próximos 5 anos. Por esses 2 fatos, o senhor ficou só 5 anos preso? E o resto do tempo o senhor ficou cumprindo em regime semiaberto e aberto? Esse homicídio foi relacionado também à violência doméstica? Foi um rapaz que eu fiquei conhecendo e ele, resumindo, ele disse que se poderia, desculpe o palavreado, foi a forma que ele falou, se eu pudesse, eu comia sua mãe e sua mulher. Eu perdi a calma e agredi ele, ele chegou a aparecer. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor matou esse homem? Recordo, acho que 23, eu acho. E o senhor foi preso logo depois ou o senhor foi preso só depois do processo? Tempo depois. Tempo após que eu O senhor ficou preso desde qual idade, mais ou menos? estava com 5, acho que foi em 2007. 25 anos. E essa tentativa de homicídio aqui, consta que ela tem relação com a sua ex-esposa. Eu peguei um carro em via pública e fui pegar uma contramão, porque facilitava eu entrar para dentro do carro da minha residência. Isso atropelei, me apavorei e me evadi do local. Mas esse... É porque isso eu vou explicar para o jurado, eu quero que o senhor tenha a sua oportunidade de se defender. O senhor, consta aqui de uma ocorrência desse fato, que o senhor foi até o local de trabalho da sua ex-esposa, ou ex-companheira, namorada, que é essa Rebeca, e aguardou na porta do trabalho dela. E esse rapaz seria alguém de quem o senhor tinha ciúmes. E aí, quando ele apareceu de bicicleta, o senhor atropelou ele. Não, eu estive na locadora, sim. Eu estive, minha filha já tinha nascido, a gente estava separado. Ela disse que levaria a filha lá para poder ver. Então eu fui até a locadora, mas eu não conheci esse rapaz. Não tenho interesse em saber detalhes assim do outro fato, que já é outra questão. Mas foi por ciúmes? Não foi por ciúmes só atropelou esse rapaz? Certo. Aí o senhor disse que ficou preso de 25 anos, mais ou menos aos 30. Sim. Depois que o senhor saiu, fez o quê? Eu comecei a trabalhar, o pai dela era artesão, ele que me ensinou.
eu fazia quadros em alto relevo no cobre e no alumínio. E a gente tinha uma banca lá na Torre de TV. A gente também expunha os quadros no aeroporto. Eu voltei, ele me ajudou, me deu uma força de voltar a vender quadros. E depois o senhor voltou a ser preso? Voltou para a cadeia? Sim, Por quê? por causa de droga. O traficou? Era para uso, mas a juíza entendeu que eu estava traficando. Era maconha. Entendi. O senhor tinha arma de fogo? Voltando em relação à morte aqui da Maria Marianara, consta aqui que tem um laudo no processo, laudo cadavérico, que ela tem muitas lesões, ela estava muito machucada. E o senhor falou que não bateu nela, não deu soco. O senhor só falou das facadas. Sim, no momento em que eu encontrei com José Carlos, eu não tinha agredido ela. Após ela ter dito que não se servia mais para nada, essas coisas assim. Foi aí, desde aí que o senhor bateu? Sim, eu agredi ela e esfaqueei ela. O senhor mordeu ela? Não. E tem uma marca de mordida no braço dela. O senhor não estava batendo nela na frente dos filhos dela, não? Desde de dentro de casa? Então, a única coisa que eu fiz na frente dos meninos foi conduzir ela pelos cabelos. Conduzir pelos cabelos, se eu falar arrastar ela pelos cabelos? Estava arrastando. Estava na minha frente, eu segurei ela pelo cabelo e fui empurrando ela. O senhor ameaçou o irmão dela de 8 anos de idade, falando que ia matar eles também, os filhos. Então ameaçou os vizinhos, a dona Maria Divina, falando que se elas chamassem a polícia, eles também iam morrer. Para finalizar, senhor Daniel, o senhor espera ser absolvido aqui hoje? Sim, não. Eu quero pagar pelo que eu fiz. Não, só sei, obrigado. Doutor, não tem a palavra. Daniel, você se aplicou em qual delegacia? Sobradinho. Sobradinho 2 ou Sobradinho 1? Sobradinho 2, se não me engano, 25º. Tem mais perguntas? Alguma pergunta de jurado? Fará por escrito? Só levantar a mão? Não? Aí nós finalizamos o seu interrogatório. Daniel.